Ó, o Liam perguntou aqui o seguinte: quando Jesus disse que Pedro vai negar ele antes do galo cantar, Jesus teve uma revelação do Espírito Santo ou usou a sua onisciência? Uma resposta para longe de qualquer questionamento a gente não tem. A hipótese que muitos teólogos levantam é a seguinte: quando Jesus se tornou homem e encarnou, ele colocou em suspensão, não perdeu, deixar bem claro, Jesus não perdeu a sua divindade, Jesus não perdeu os seus poderes de Deus, mas Paulo fala que ele se esvaziou quando ele se tornou ser humano. A partir desse entendimento da teologia da kenosis, que Cristo se esvaziou, ele de fato se tornou plenamente humano. E como humano, ele tinha que vencer o pecado como um ser humano deveria vencer. Então ele precisava do auxílio do Pai. Por isso que ele faz declarações que alguns até interpretam como sendo uma negação da sua divindade. Ele diz: o Pai é maior do que eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser aquilo que o Pai me revela. Ele fala o seguinte, que o dia e a hora da volta dele ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, não somente o Pai. Então ele não estava usando a onisciência dele. Houve momentos em que talvez a divindade de Jesus irrompeu na sua humanidade, por exemplo, na transfiguração. Contudo, na maioria das vezes, quando Jesus operou milagres, era sempre em consonância com o Pai e o Espírito Santo. Não era por conta própria. Ele fala: nada faço de mim mesmo. Então, partindo desses versos e dessas premissas, eu entendo que naquele momento ele não usou a sua onisciência. Foi o Espírito Santo que o revelou. Ó, a Carla fez uma pergunta aqui que é o seguinte: Jesus é o arcanjo Miguel? Se sim, a segunda pessoa da divindade utiliza as formas das criaturas para se apresentar a eles? Eu acredito que sim. Esse é um ponto polêmico, muita gente me bate por eu acreditar nisso, acho que é seita, o Rodrigo tá falando seita, mas interessante que até quem nega que Jesus pudesse ser o arcanjo Miguel, acredita que ele apareceu em forma angélica no Antigo Testamento. Esse é um ponto que a maioria dos teólogos católicos e não católicos protestantes admitem. Por exemplo, o anjo do Senhor que segurou a mão de Abraão quando ele foi sacrificar Isaac, falou: não sacrifique o menino a mim, agora eu sei que você não me negou o teu filho. É o anjo falando, mas esse a mim é Deus. Quando Jacó lutou com um homem, de acordo com o livro do Gênesis, mas no Novo Testamento fala que foi um anjo, fala que Jacó lutou com Deus. Ele lutou com Deus ou com um anjo? Quando o anjo do Senhor aparece na sarça ardente para Moisés e fala: tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. E quando Moisés conversa com o anjo do Senhor na sarça ardente, o anjo do Senhor fala o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o anjo se identifica com Deus. Então houve aparições angelicais de Deus no Antigo Testamento. Isso é ponto passivo. O que o pessoal não concorda muitas vezes comigo é que Miguel poderia ser uma dessas manifestações angélicas de Jesus. E eu acredito que era, porque o nome arcanjo não faz sentido ser colocado no plural. Não existem arcanjos, é arcanjo, é o chefe dos anjos. E Jesus é o chefe dos anjos. Em segundo lugar, quando no Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala a promessa do Messias, Deus fala com Eva assim: colocarei inimizade entre o teu descendente, ó Eva, e a descendência da serpente. O teu descendente, ó Eva, que é o Messias, vai esmagar a cabeça da serpente, embora ela vá ferir o seu calcanhar. Aí quando você vai para Apocalipse capítulo 12, você tem uma releitura de Gênesis capítulo 3. Que Apocalipse capítulo 12, você tem o dragão, que é descrito como a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, sendo expulso do céu. A cabeça dele está sendo esmagada. E quem está expulsando o dragão do céu é Miguel e seus anjos. E é interessante que o nome Miguel significa Mihael. Quem é como Deus? A tradução seria: quem é como Deus? É uma pergunta retórica. Ou seja, Deus é inigualável. E aquele nome Miguel é a contradição do que a serpente falou no Éden: vocês serão iguais a Deus. Também no livro de João fala que a volta de Jesus, ele fala: então ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão das tumbas, falando da ressurreição. Ouvirão a voz do Filho de Deus. Então é Jesus que vai anunciar aos mortos que ressuscitem. Mas em Tessalonicenses fala: ao soar da trombeta, ouvida a voz do arcanjo. Peraí, mas os mortos vão ressuscitar a voz do arcanjo ou a voz do Filho de Deus? Então, na minha opinião, sim, Jesus é Miguel, mas, por favor, é importante entender isso. Quando eu falo que Jesus é Miguel, eu não quero dizer que Jesus não era Deus, nem que Jesus era meramente um anjo.
tá certo? Eu quero dizer que, assim como ele apareceu em forma angelical para Abraão, Moisés, Jacó, Josué e outras partes ali do Antigo Testamento, assim como ele se manifestou em forma angélica para esses patriarcas, ele também se manifestou em forma angélica na pessoa de Miguel. Mas isso não significa que Jesus é um Deus menor. Eu creio na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus de Deus. Ele apenas se manifestou de forma angélica na figura de Miguel. Só isso. O Tiago, ele perguntou aqui se tem manuscritos da adolescência de Jesus. Só textos que a gente chama de textos apócrifos, evangelhos apócrifos. Esses evangelhos apócrifos, eles foram escritos, a maior parte deles, se eu não me engano quase, ou todos, em Alexandria. Então você tem, por exemplo, o evangelho da infância de Jesus, o evangelho de Maria, mãe de Jesus, o evangelho de Pedro, mas esses evangelhos, eles nunca foram reconhecidos pela igreja como sendo históricos ou mesmo a narrativa real do que aconteceu. Só esses relatos, eles são muito fictícios. Por exemplo, um desses evangelhos diz que Jesus estava brincando de passarinhos quando Maria ou José, um dos dois, chamou ele para dentro, ele ficou com raiva, bateu a mão e os passarinhos saíram voando. No outro fala que Jesus transformou um coleguinha em porco. E quando os pais do menino foram reclamar com Maria, Jesus pegou e levantou a mão e matou o pai e a mãe do menino, fulminados. Então, esse tipo de relato que tem é fantasioso. A única coisa que sabemos da infância e juventude de Jesus é o episódio com 12 anos de idade, que ele vai ao templo com seus pais, e aqueles episódios ali do seu nascimento, quando Herodes tenta matá-lo e tudo mais. É a única coisa que sabemos com certeza. A gente pode falar dos momentos finais, então, da crucificação de Jesus, quando ele dá o último suspiro, o que ele fala, o que acontece? A gente pode, sim, Vilela. Inclusive, eu quero, antes de terminar aqui, eu quero só fazer um convite para você. Claro. E eu trouxe um presente, além do Aí? livro, para você, tá aqui. Ah, tá. E aí eu vou falar minha consideração final aqui. Tá bom. Eu trouxe uma caixa para você do Bíblia Comentada. É um presente. Você não vai mostrar tudo pro pessoal, não. Você Não? vai tirar só porque é surpresa. Alguns... Tá. É que essa aqui, tô anunciando aqui o convite para que o Vilela esteja conosco na segunda edição de Uma Noite no Museu. Acho que estarei, hein? Viu? Será dia 26 de abril, a partir das 20 horas. Nós tivemos uma primeira noite no museu e você pode assistir da sua casa. Acho que na descrição aqui vai deixar o link. Como é que você pode adquirir o seu ingresso. No ano passado eram mais de 11 mil pontos que estavam assistindo. Houve igrejas que colocaram no telão para o pessoal assistir. E eu vou fazer esse ano a segunda edição de Uma Noite no Museu, A Caminho da Cruz, onde vamos mostrar passo a passo os últimos eventos da vida de Cristo. E aqui é uma caixa do Bíblia Comentada, que alguns vão receber, que vão participar ali, e o Vilela também vai receber, e tem algumas... Abrir? Bom, vamos ver aqui, para não mostrar tudo, eu só vou dar alguns vislumbres do que tem lá. Uma coisa que tem aqui é um pedaço da Espina Christi. Aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou esses coisinhas assim para proteger. Proteger. Isso aqui... Não, esse eu não vou mostrar. Esse aqui é... Curiosidade. Isso aqui é uma lamparina, uma réplica de lamparina como era no tempo de Cristo. E tem um também que está por aí, que é o nardo. Jesus foi ungido com o nardo. Nardo? O nardo, um perfume de nardo por Maria Madalena. Deixa eu ver se esse está aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Tá aqui, ó. Tá aí no fundo. Então, como não tem cheiro pela internet, Deixa eu sentir. você pode sentir o cheiro do nardo. A Bíblia fala que Maria Madalena levou um perfume de nardo dentro de um frasco de alabastro. Que é nardo? Nardo é uma planta, ela é típica do Egito. E a partir dessa planta... Você acha a foto do... Coloca aí, se colocar em inglês nard, N-A-R-D, vai mostrar. É bom. E ela é típica do Egito. E foi esse o cheiro que eles sentiram na sala, na casa de Simão, quando Judas até reclamou, por que não venderam esse perfume e não deu aos pobres e tudo mais. Então, Bom, alguns mimos que estão dentro da caixa ali. E você é o nosso convidado, então. E aproveitando o ensejo, eu quero convidar você a ser meu aluno também na Bíblia Comentada. Se você gosta das coisas que eu falo aqui no Vilela, das informações bíblicas, venha fazer aqui parte da plataforma Bíblia Comentada. Você pode estudar grego e hebraico da sua casa, aí com os vídeos que tem na Bíblia Comentada. Ou pode também assistir os vários comentários de todos os livros da Bíblia. Nós já estamos em Mateus, desde Gênesis até Mateus, e vamos continuar até Apocalipse. E você tem muita coisa legal ali. E mais uma novidade, Vilela.
sabe que um grande sonho que eu tinha é que o Bíblia Comentada também tivesse um braço de filantropia. E nós agora estamos investindo também para começar a dar bolsa de estudo pelo Bíblia Comentada. Poxa. Então hoje, a pessoa que adquire o Bíblia Comentada, primeiro ele ganha conhecimento bíblico para si e sua família, que isso é o mais importante. Em segundo lugar, ele está ajudando a manter o Museu de Arqueologia que o pessoal do Bíblia Comentada ajudou a construir. Que temos um episódio, Su Casa Me Casa, que a gente foi até lá Foi e lá. mostrou na inauguração. E Então, 80% daquele museu foi construído com o Bíblia Comentada. É mesmo? E em terceiro lugar, você está ajudando um aluno ou aluna a se formar, Que não tem condição. que não tem condição. E agora nós estamos com a primeira. Se você continuar colaborando e assinando o Bíblia Comentada, podemos ter 2, 3, 4, 5, 6. O nardo tá aí, olha. Tá vendo? É típico do Egito e é disso aí que vem o perfume.